é chegada a hora, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura, e a força do alto os revestirá, e o fogo que abrasa os avivará. Sinais e prodígios irão demonstrar que a glória de Deus sobre o seu povo está. Brilhará, brilhará, brilhará também neste lugar. Muito boa noite a você que veio acompanhar mais um episódio do programa Histórias de Ouro. Hoje nós temos dois convidados muito especiais, dois homens de fé que representam a tantos outros aqui na paróquia. Nós temos o seu Jorge e o diácono Alceni, que aqui vão compartilhar um pouco da sua história na paróquia, um pouco da sua fé e ajudar a mim e a você aí em casa para conhecer um pouco mais do que a igreja ensina, um pouco mais da fé que professamos. Então, como você já bem sabe, vamos começar o programa de hoje com música. Então, já vai se ajeitando, vai arrumando o seu lugar em casa, chama os amigos, chama a família e vem assistir esse episódio com a gente. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração. E descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. E após essa canção maravilhosa, eu peço a você, mais uma vez, se reúna aí em casa, chame os amigos, chame a família, quem estiver em casa com você, chame para assistir esse programa, para escutar um pouco dessa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito divertida e muito edificante. Mais uma vez, eu agradeço ao diácono, ao seu Jorge, que estão aqui comigo e com você aí na sua casa. Boa noite. Boa noite, Eudes. Boa noite a todos, vocês que estão em casa. Prazer muito grande estar aqui participando desse momento, né? Nessa trajetória de vídeos, né? De participação, mostrando a nossa igreja, mostrando a nossa fé. Assim o povo de Deus deve caminhar, assim o povo de Deus deve buscar, né? Na fé, o caminho, a peregrinação, para que possamos todos juntos, né? Construir
uma sociedade melhor, um mundo melhor. Assim deve ser a nossa convivência. Por isso eu desagradeço muito aí esse momento de participar com você e com meu amigo diácono aqui também, que tem toda uma trajetória de fé para nos ajudar nesse momento tão bonito, né? Que você tem proporcionado com esses programas, com esses vídeos, né? Mais uma vez eu já parabenizo aí por essa oportunidade. Também queria dar meu boa noite e agradecer a Eudes por esse momento da gente reunir para falar alguma coisa sobre a igreja, sobre a nossa fé, porque a igreja é o caminho que a gente deve seguir sempre em nossa vida. A gente tem que estar sempre atento às coisas que Deus nos fala, que Deus nos ensina, que Deus nos pede. Então, é assim que a fé nossa vai crescendo e é assim que nós alcançaremos um dia a glória eterna, porque só através da fé que a gente consegue chegar a algum lugar perto de Deus. Queria agradecer de todo o coração pelo esse momento, agradecer ao Jorge, né, a participação do Jorge, que eu admiro muito há bastante tempo, né? Quando eu saí do Consecog, eu escolhi o nome dele, coloquei lá porque eu sabia que ele tinha amor e competência para administrar aquele colégio católico. Depois veio, né, o padre Alexandre, com tanto amor, com tanto carinho, com tanto respeito. Tenho elogiado ele também pela sua força de vontade. E a igreja é assim, a igreja é a vivência do dia a dia, a igreja é fé, a igreja é acreditar, a igreja é viver e renovar. E é muito gratificante, mais uma vez, dizer e estar com os senhores aqui, porque nós estamos celebrando a nossa fé, estamos celebrando 50 anos dessa paróquia, como você que está em casa sabe muito bem. São 50 anos, 50 natais, muitas histórias, muitos momentos, muitas vidas que foram vividas e são vividas aqui nessa comunidade. Não à toa, nós fizemos esse programa para que você não só recorde momentos especiais, não só se emocione, mas, como eu digo desde o primeiro episódio, a nossa intenção aqui é que você que está em casa busque verdadeiramente aquilo que a igreja oferece, para que todos nós possamos juntos alcançar a santidade. Para começar esse programa, eu quero falar com o Jorge e com o diácono sobre algo muito bonito, né? Que os dois, o diácono já adiantou, que tem essa relação, que é o Secog, né? O Secog que nasceu com um sonho, né, do padre Tony, um sonho, eu digo primeiramente de Deus, né? Porque o Secog é um plano de Deus, é um sonho que Deus teve, que com a graça da comunidade, com a graça de tantas pessoas que ajudaram, puderam fazer o que o Secog é hoje, uma escola que busca não só entregar valores, né? Eu comentava isso com o seu Jorge alguns dias atrás. O Secog tem essa missão de entregar valores não só éticos, mas valores católicos, valores de exemplos na fé, sem precisar, ao menos, dizer a fé, né, seu Jorge? Seja para o evangélico, seja para o ateu, seja para aquele que não tem uma religião própria. O Secog, ele tem essa missão, né, de educar os seus alunos, às vezes sem dizer nenhuma palavra. Então, eu pergunto aos senhores, como é fazer parte do Secog, né? Como foi para o diácono, como é para o senhor, Jorge? Essa parte da criação do Secog, né, foi uma inspiração, acho que, de Deus, porque a gente não tinha, Casimiro, um colégio católico. E Padre Tony teve essa visão, né, de criar em
o Secoj em 2001, mas ele, na época, ele ficou muito assim, perdido, assim, no como administrar o Secoj e tudo. Eu tinha saído do banco, estava um tempo fora já, aí ele tinha me aposentado, aí ele falou, Seni, vai para lá me ajudar. Eu falei, pá, não queria me envolver nessas coisas, porque eu só saí de um banco, cansado já de trabalhar na empresa há muitos anos. Ele, não, aí vai me ajudar, porque eu não tenho tempo de misturar o Secoj. E eu fui lá para ficar uns dias, né? Acabei ficando 14 anos lá dentro, né? Nós fizemos as obras todas lá, né? E passamos a criar um amor por aquilo. Não? Quando você cria algo que você vai trazer para uma sociedade, principalmente para uma sociedade católica, você tem que ter amor dentro de você. Você tem que se apaixonar por aquilo que está fazendo, porque quando a gente não se apaixona por aquilo que está fazendo, a gente faz dividido, faz mal. Então, e lá ficamos, né? Lutamos, tivemos, né, o êxito, tivemos, como eu falo, assim, tivemos o dia da alegria, o dia da tristeza, mas foi uma luta de construção. Foi muito bom, né, deixar hoje um colégio com a sociedade nossa, na comunidade católica, né? Não que vem bater de frente com as estruturas dos colégios, né, que nós temos, mas é uma coisa que é nossa, da igreja, uma coisa que nós precisamos trabalhar. Como eu, semana passada, conversei, falando com o Jorge, com o padre Alexandre, né, que é um milagre que aconteceu até hoje no Secoj. O Secoj sobreviveu, as coisas que vem sobrevivendo, lutando, trazendo, não, porque amam. E eu sempre torci, né, apesar de eu ter passado o meu tempo, né, ficado lá 14 anos, eu já fiquei 30 trabalhando fora, depois mais 14, 44 anos, eu falei, eu não tenho mais condições de ficar muito tempo aqui. Então, eu rezava que aparecesse gente que podia ficar nessa administração. E graças a Deus apareceu o Jorge, né? O Jorge foi o primeiro que me foi para lá e lutou também, teve suas preocupações. Depois passou o padre Flávio, depois veio o padre Alexandre, que trouxe para nós, né, essa alegria de ter novamente esse colégio sendo administrado com amor, com certeza, com fé, que o colégio é um caminho que pode mostrar para os nossos adolescentes, né, nossos alunos, que é o caminho certo, onde pode estudar e pode ter, né, um acompanhamento espiritual. Sim. Porque lá se ora né, direto, lá tem as missas, tem a capela, tem os trabalhos que faz lá. Então, isso tudo, quem está lá, né, está sempre em oração, eu tenho certeza. Então, graças a Deus que o Secoj hoje é administrado pela uma mão católica e uma mão de amor e de fé. E é como deixar um filho, né, diácono? Se eu ficou 14 anos... Você estudou lá, né, Eudes? Estudei. Era um pouco bagunceiro, né? Mas eu sou de jovem igual. Mas... Só muda só o nome. E acredito que foi uma escolha, ao pensar no Jorge, foi uma escolha segura para o senhor, né? Eu me sinto alegre até hoje de ter deixado, né, a administração que nós criamos na mão do Jorge, porque ele é uma pessoa que ama o que faz também. Ele tem muita fé naquilo e acredita no que está fazendo. Isso que eu falei, que é muito importante a gente ter isso dentro de uma empresa que é administrada com um grande amor, entendeu? Com grande espiritualidade, e ter certeza que está fazendo algo para bem de uma sociedade católica. O Jorge assumiu essa grande missão, né? E como que vem sendo isso, né, seu Jorge? Porque, como o diácono mencionou, isso enfrentou um grande monstro que foi a pandemia, né?
Como que foi assumir esse grande legado da paróquia? Então, o Secoge entra na minha vida, né? E passa a realmente fazer parte do meu dia a dia. Eu digo que enquanto a gente não está lá, a gente não tem a dimensão da importância da escola para a sociedade, para os cristãos e todas as pessoas que têm interesse no ensino de qualidade, né? A gente sabe de todas as dificuldades que uma instituição de ensino enfrenta, né? Não é diferente lá no Secoge, mas nós temos algo diferente, né? Nós somos uma escola confessional católica, né? Que zela, que preza por valores aos quais são fundamentais na vida de um jovem, né? Eu tive a oportunidade esse ano, vou falar brevemente sobre isso, de ministrar o ensino religioso no Fundamental 2 e no ensino médio, e eu tive a oportunidade de conversar com os jovens e falar para eles da importância de que um profissional, um grande profissional, ele ele é composto de conhecimento das disciplinas curriculares, mas também de valores, né? Eu, na minha vida também de profissional liberal, né? Trabalhei numa empresa gigante, na Coca-Cola, durante 20 anos, e eu tive a oportunidade de conhecer muitos profissionais, e a gente vê pessoas que têm muita qualificação e não têm valores, né? E isso é o que a nossa escola tem de mais importante, né? Além do conhecimento, de bons professores, de um andamento pedagógico num caminho que vai realmente formar, a gente tem os valores, né? E como você perguntou em relação à pandemia, o diácono falou, foi um momento muito difícil, porque quando começa a pandemia, todos nós, nenhuma empresa tinha em sua gaveta um plano B. Nenhuma empresa tinha noção do que era enfrentar aquele momento. Então, só tinha em nós interrogações, incertezas. Quanto tempo vamos ficar com a escola fechada? Quanto tempo nós vamos ter que administrar essa situação? Nós não tínhamos profissionais para ministrar o ensino à distância. Nós tivemos que, em uma semana, treinar professores, né? Pela graça de Deus, nós tínhamos feito uma migração para um novo sistema de ensino, que é o UNO, né? Com uma plataforma digital espetacular, com iPads, onde nós pudemos fazer as transmissões, fazer as gravações, né? Então, foi um momento muito difícil, mas eu digo para você, Eudes, foi um momento de grande aprendizagem, né? Nós, como cristãos, nós sabíamos que a pandemia traria consequências, mas também nós sairíamos, como estamos saindo dela, mais fortalecidos e mais conhecedores de como administrar em situações adversas, né? É nesse momento que, além da fé, a administração precisa estar ali muito bem azeitada, como se diz, né? Para a gente poder vencer. E nós conseguimos, né? Com muito trabalho, com fé, com ações pontuais, né? A gente conseguiu vencer. Treinar professores em tempo recorde, né? Fazer com que as aulas pudessem serem gravadas, né? E chegar até as famílias, né? Então, eu digo para você que o Secoge está nesse momento num patamar até diferenciado por conta de ter vencido, né, esse momento tão adverso, onde muitas empresas, muitas escolas fecharam, né? Mas nós, né, pela graça de Deus em primeiro lugar, pela providência de Deus em primeiro lugar e pelas ações, né, pela equipe diretiva, pelos professores, pelos profissionais que em nenhum momento desistiu, em nenhum momento abriu mão de entregar, né? Entregar o ensino ao qual nós nos propusemos, né? Então, mesmo diante de todas as dificuldades, Eudes, nós conseguimos entregar, né? Foi muito bonito, né? Eu vou dizer para vocês agora, quem tinha que estar falando aqui é a diretora, a Ângela, né? Quando nós conseguimos, ao final de 2020, mesmo com aulas online, os aluninhos do primeiro ano que estão aprendendo a ler e escrever,
chegar no final do ano, eles fazerem a leitura, escrever. Isso foi muito bonito, foi muito gratificante, né? Além da gente saber que conseguimos entregar, né, um andamento pedagógico dentro daquilo que nós podíamos, né, de um padrão SECOGE, né, nós vimos a graça de Deus estar acontecendo ali. Por isso, a fé é fundamental, né? Ciência e fé, administração e fé precisam caminhar juntos, né? A providência de Deus, a graça sempre acontece em nossas vidas, mas precisamos dar os passos necessários, né? Como que nós chegamos agora, praticamente 2 anos depois, com a escola funcionando, tudo bonitinho? Por quê? Teve a ação de Deus e teve a nossa ação também, né? Do corpo diretivo, professores, o Padre Alexandre, e todos, né, com um único objetivo. Então eu digo para você hoje, né, diácono, a gente teve a oportunidade de falar sobre isso, que foi um grande milagre, né, que Deus realiza nessa comunidade católica em Casimiro de Abreu, a gente vencer esse momento tão difícil, né? A compreensão dos pais, dos alunos, é uma história, viu, Eudes? Dá um livro. E é muito bonito porque relembrar do SECOGE, falar do SECOGE, é falar de 20 anos da Paróquia Nossa Senhora da Saúde, né? Quando o SECOGE foi criado, quando ele foi fundado, melhor dizendo, a paróquia estava completando mais ou menos 30 anos, né? Então, 20 anos depois, o SECOGE hoje tem 20 anos de funcionamento, e no meio de uma dificuldade tremenda, que foi a pandemia, que ninguém esperava, Deus pôde auxiliar, né? O Padre Tony comentou aqui na missa do cinquentenário, né, uma frase que eu fiquei lembrando, remetendo, que ele diz assim: o impossível Deus sempre faz se a gente fizer o possível, né? E o trabalho no SECOGE, a dedicação dos funcionários, foi algo que permitiu com que a escola se fortalecesse, né, Jorge? Então, você que está assistindo, você que é aluno do SECOGE, você que ainda não consulte o Jorge, vá lá no SECOGE, conheça a Escola Católica de Casimiro de Abreu, a escola que é parte dessa paróquia, que é parte dessa cidade e que busca e visa um futuro melhor para os nossos jovens, um futuro melhor para as nossas crianças que necessitam muito construir uma geração, construir um futuro melhor, né? A gente sempre escuta essa frase: os jovens são o futuro, né? Então, futuro, nada melhor que a gente construir no coração de Jesus, né? Continuando o nosso bate-papo, eu quero perguntar ao diácono, primeiramente, qual é, nesses anos e anos, décadas aqui na paróquia, dá para definir um momento mais especial, diácono, aqui, nesses 50 anos? Nesses 50 anos, eu que nasci em Casimiro, né, que nasci aqui na Serra, mas me criei aqui na cidade. E a gente já era adolescente e tudo, aí apareceu o Padre Zé Maria aqui. E aqui não era paróquia, era uma capela pertencente, se eu não estou enganado, à Barra de São João, né? A Sagrada Família, lá que era a paróquia. E aqui a gente só tinha batizado e casamento uma vez por ano. Tanto que eu nasci em 4 de outubro de 51, fui batizado em 16 de agosto de 1953. 2 anos, né? Quase 2 anos. Quase 2 anos. Porque não tinha como trazer, você perdeu a festa, perdeu o batismo. Então tinha que passar por outro ano. E era assim. Então a gente não vinha muito na igreja, porque a missa uma vez. Era difícil, né? Uma vez ou outra, né? E a festa uma vez por ano. Isso aqui, pro lado da frente aí, nessa praça, era um panto, não era nenhum. Depois que foi transformando, né?
Mas o Padre Zé Maria é que ele trouxe aquele saiu lá da terra dele, na Espanha, mas ele veio com um projeto para Casimiro, um projeto muito belo, um projeto grandioso de fé, de acreditar. Tinha muitos fazendeiros, não tinha, o arraial aqui era pequeno, mas o Padre Zé Maria ele tinha uma fé muito grande. Ele não veio só fez essa paróquia, construiu essa paróquia, né, deu a vida para essa paróquia, mas ele trouxe educação também. Ele trouxe o colégio cinecista para Casimiro de Abreu, criou o ginásio naquela época, né? Naquela época não fazia admissão, depois entrava no ginásio. E ele trouxe tudo isso aí. E ele muito calmo, muito paciente. Né, eu estudei no colégio cinecista com ele. Enquanto a gente estava estudando, ele estava passeando nos corredores e ele tinha um livrinho de oração que ele passava os corredores lendo. E ele dava um respeito muito grande, não tinha bagunça, quase se tivesse bagunça, eu lembro dele falando assim comigo: abeiras, que aqui não pode acontecer isso, entendeu? Mas é o início da criação da capela da paróquia, né, com a chegada dele, esses 50 anos, foi uma fé estrutural, espiritual, que ele coloca dentro de uma comunidade. Essa igreja do tamanho que é, há 50 anos passado, né? Era enorme, né? Era uma igreja que não se tinha nem, poderia assim, 50 pessoas né, na comunidade participavam, ou 30. Então ela cabe quase 500 pessoas, né? Então, mas ele acreditou, ele falava assim, ó, eu vou construir uma paróquia que dê para 500 pessoas. Eu tenho certeza que um dia essa paróquia, né, essa nave da igreja, ela vai estar repleta. E hoje não cabe todos os católicos uma vez só aqui dentro. Então, essa é impressionante a visão que ele tinha pelo município, né, de criar algo que fosse estrutural e que desse sustentação, a sustentabilidade, entendeu? Porque tinha visão. Sim. Ele deu a vida por aqui, né? Eu, quando era jovem, eu não vinha muito, como eu falei, não vinha muito na igreja, porque a cultura daqui era ter missa uma vez por ano, né? Então, batizado, casamento, igual na Amazonas faz, aqui fazia também. Então, a gente criou na cultura católica, mas não tinha a prática de a gente participar das missas. Ao longo dos tempos que a gente vai, né, aprendendo a viver esse catequizando. Esses 50 anos, para mim, é como fosse, eu lembro muito bem, né, na época que aconteceu o acidente com o padre José Maria, que ele foi assassinado. Eu lembro que o irmão dele veio celebrar a missa, essa igreja tinha tanta gente que não cabia. Eu fiquei lá atrás, ali perto da porta, eu ouvindo o irmão dele falando, celebrando a missa da Ezequiel, a voz era igual do padre Zé Maria, igualzinha. A gente ficamos a noite toda aqui, né? A gente fazendo velório, tudo, a gente era jovem, mas a gente sabia, né, que o padre Zé Maria deu a vida como Cristo deu a vida para nos salvar. O padre Zé Maria deu a vida para essa comunidade. Sim. Se nós temos uma comunidade de fé, uma comunidade, né, que cresceu 50 anos nessa caminhada, é porque teve um homem que acreditou. Sim. Teve um homem que trouxe a fé. Não? Então, hoje nós temos uma estrutura muito bem organizada, né, dentro dessa paróquia, uma estrutura dessa comunidade que eu falo, né, o padre que vier para aqui não precisa se esforçar muito, basta administrar o que tem. Né? Porque às vezes as pessoas querem mudar alguma coisa, mas se você administrar aquilo que já foi implantado, então a gente vê que é muito bonito, né? A gente ter essa preocupação, essa fé da gente sempre andar nessa caminhada.
E a gente só tem a agradecer esses 50 anos de paróquia, só tem a agradecer, né, a minha vida, né, a minha inspiração como diácono não veio talvez do padre Zé Maria, né, veio bem depois, eu vim para a igreja depois de 41 anos, né, eu vinha na igreja tudo, mas a gente não tinha essa compromisso. Então, mas depois eu vim para a igreja fiquei, e graças a Deus, né? Não me arrependo nada desse tempo que eu estou aqui na igreja, posso falar, a partir de 92, né? Que vão fazer 30 anos que eu estou aqui, que eu me dedico aqui a essa comunidade. Mas por quê? Porque eu tive um padre que lá atrás saiu da sua terra, talvez veio, não sei se veio de navio a vapor, a vela, chegou aí no Cais do Porto e veio, né, aqui acreditando numa comunidade onde não tinha nada, era só brejo e só tinha muita febre amarela por aqui, né? Então, mas é uma coisa estrutural, coisa bonita, uma coisa santificada, né? Então esses 50 anos eu agradeço de todo o coração o Padre Zé Maria. É muito importante a gente relembrar, né, do Padre José Maria, do Padre Paco, do Padre José Dilson, né, que hoje se encontram na casa do Pai, né, fizeram muito por essa paróquia, como o diácono falou, o Padre José Maria deu a sua vida literalmente por essa comunidade, e isso não deve só marcar aqueles que viveram esse tempo, né? Esse tempo ao lado do Padre José Maria, mas deve marcar hoje os católicos que chegam hoje na paróquia. As pessoas devem olhar o passado, né? Aquilo que foi construído, como o diácono falou, foi construído no meio de um brejo, no meio de um lugar que ninguém poderia imaginar. Deus quis fazer uma comunidade muito, muito fervorosa e que verdadeiramente precisa, né, seu Jorge? Nesses 50 anos aqui da paróquia, eu tenho certeza que o senhor tem um momento, uma história aí para falar, para relembrar, recordar dessa comunidade. Então, Eudes, bom, são muitos momentos, né? A nossa caminhada, a nossa peregrinação de fé, são muitos momentos que a gente guarda com muito carinho em nosso coração, né? Eu não estava nem preparado para responder essa pergunta, mas veio aqui em meu coração um momento importante, né? São muitos, mas eu vou te falar um que sedimentou, vamos dizer assim, a minha caminhada nessa direção de fé missionária e evangelizadora aqui, que foi quando eu recebi a veste. Na verdade, quando eu cheguei de Salvador, vou voltar um pouquinho, né? Eu vou falar um pouquinho como diácono da trajetória, né? Eu morava lá na Aldeia Velha, vim estudar aqui de bicicleta durante 7 anos, até você jovem, né? Que às vezes tem toda uma facilidade para estudar, o pai leva de carro até a escola, ou mora aqui pertinho. Eu morava numa fazenda lá na Aldeia Velha e vim para cá durante 7 anos para estudar. E aí me formei em contabilidade, fui trabalhar em Niterói, na Coca-Cola, trabalhei 15 anos em Niterói, depois fui para o Nordeste, fiquei mais 6 anos e retornei em 2004, já com a fé católica em andamento, porque eu costumo falar nas minhas partilhas, às vezes, e palestras, né? Eu fui para Salvador, na Bahia, para me encontrar com o Salvador, né? E eu já chego aqui com um caminho na igreja, né? E assim que eu cheguei aqui, meu pai, que também era ministro da Eucaristia, já estava cansado, já com 70 e tantos anos, né? Assim que eu cheguei aqui, Dona Ercília de Seu Assi, ela lembra bem disso, se ela ver esse programa, né? Eu comprei um terreno de Seu Assi para construir a minha casa, e lá na cozinha, com Dona Ercília conversando, falando da minha trajetória já na Pastoral da Família, lá em Salvador, né? Já trabalhando no curso de noivo, já servindo a essa igreja. Dona Ercília falou: Jorge, aquele jeitinho dela, né? Jorge, você não quer ser ministro?
Seu pai falou que vai parar, seu Zé falou que já está entregando. Entra no lugar de seu Zé, vou falar com o Padre Tony. E aí Dona Ercília falou com o Padre Tony, já estava iniciando um curso de ministro, né? E eu tive a graça, né? O Padre Tony então me convidou e eu fiz então o curso para ministro. E o momento marcante é esse, né? Quando aqui pelas mãos do Padre Tony eu recebi a bênção, né? Para a provisão como ministro extraordinário da comunhão eucarística, né? E eu, numa atitude de continuidade, eu peguei a veste do meu pai e continuei servindo com ela durante um bom tempo, né? Então foi uma passagem de bastão do servir a igreja e na graça que eu acho fundamental e tão importante que é a Eucaristia, né? Então um momento que marca muito a minha trajetória e como eu disse que firma a minha fé como ação missionária dentro da igreja, foi quando pelas mãos do Padre Tony, aqui nesse altar, eu recebi as vestes, iniciei então o meu trabalho como ministro extraordinário da comunhão eucarística e a partir daí, né, muitas coisas eu procurei contribuir dentro da igreja, depois a gente foi fazer lá o teologia, né, buscar a formação, que é fundamental, né? Talvez você vá perguntar sobre isso, mas a formação, o conhecimento nos leva, além de ampliar a nossa fé, ela também permite que nós possamos também levar a mais pessoas a boa nova do Evangelho, né? Quando nós conhecemos ou quando nós buscamos o conhecimento, nós tornamos-nos evangelizadores mais eficazes. Os frutos aos quais o Senhor espera de cada um de nós batizados, quando nós buscamos ampliar o nosso conhecimento, nós podemos oferecer frutos mais doces e em maior quantidade para o Senhor. Apesar das nossas misérias e fraquezas, né? Nós conseguimos sim entregar um pouco mais, né, daquilo que o Senhor espera de cada um de nós, de você batizado, né? Não pense que o missionário é só o religioso. Somos todos nós batizados. Temos o compromisso de anunciar a boa nova. E é muito bonito esse testemunho, né, do senhor, seu Jorge, porque tenho certeza que o seu pai foi muito responsável pela sua fé, né? Foi um grande incentivador e uma grande inspiração, né? E isso a gente vem comentando aqui no programa, a fé que os pais devem ter e devem passar para os seus filhos, né? O Senhor recebeu dos seus pais, o diácono que transmite isso aos seus filhos, aos seus netos, porque a maior herança que a gente pode deixar para aqueles que ficarem, né, para os nossos filhos, para os nossos parentes, é a fé, é o exemplo de santidade, né? A gente está aqui nesse mundo hoje em busca do Cristo, né? Ele diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente busca esse caminho, busca incessantemente encontrar esse caminho, falar a verdade de Cristo, anunciar, né? Porque para fazer o mal basta ficar calado, né? Para fazer o mal é só a gente se omitir. Então, é muito importante a gente tirar esse momento como aqui estamos fazendo. Esse programa, esse episódio, melhor dizendo, está sendo muito bonito, está sendo realmente algo especial, principalmente para mim, ter o diácono Alceni, o seu Jorge aqui, porque, particularmente, eles não são só um exemplo de fé, um exemplo de pai, mas também acredito para você que está em casa, você que é pai, você que é filho, você também que é esposa, né? Porque todos nós devemos buscar ser exemplo para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, exemplos de fé, exemplos de esperança e exemplos de caridade. Então, dando a nossa primeira pausa no programa, a gente vai cantar um pouco, como a gente sempre faz. Mesmo em meio à tempestade,
me resta é te adorar. Mesmo em constantes quedas, na fraqueza e imperfeição, o que me resta é te amar, o que me resta é te adorar, pois tu és suficiente para mim, e o teu amor tudo refaz. Quando eu te amo, eu te adoro, meu Jesus. Tu és suficiente para mim, e o teu amor tudo refaz. Quando eu te amo, eu te adoro. E após essa canção tão bonita, como eu já disse nos alguns episódios passados, quando a gente canta, a gente reza 2 vezes, né? A importância de cantar, a importância de recitar simples palavras é uma oração muito bonita, né? Essa forma de se expressar, de falar com Deus. E agora, como vocês bem sabem, vocês que estão aí em casa, esse momento do programa a gente fala sobre um material extra, material fora aqui dos muros do programa, onde a gente aborda um pouco mais a fé, onde você que está em casa pode levar esse material 100% gratuito, feito pela nossa produção, para que você conheça um pouco mais da fé, procure um pouco mais, estude, busque esse conhecimento da fé. É muito importante a gente conhecer a fé, como eu disse no início. A gente vai falar muito sobre fé hoje. Fé no sentido do que a igreja crê, do que a igreja acredita. Pensando nisso, o material extra de hoje é direcionado para os santos anjos. Então, a gente fala sobre os 9 coros angélicos, né? Algumas pessoas não sabem que a igreja possui e acredita nesses 9 coros angélicos, né? É um dogma da nossa fé. Algumas pessoas pensam que é só o anjo da guarda, os arcanjos. Não. A gente tem 9 coros angélicos, centenas, milhares de anjos que Deus fez para toda a sua criação, né? Para que toda a sua criação seja cuidada pelos seus servos, por aqueles que estão no mais íntimo dele, enquanto intimidade do céu. Então, clicando no link, você vai poder acessar esse material, como você já bem sabe, baixar gratuitamente e conhecer um pouco mais daquilo que a gente vai conversar nesse momento, né? Aqui eu tenho 2 pessoas, não só de grande fé, mas muito bem estudadas, né? Que conhecem muito da nossa fé, que conhecem muito daquilo que a gente acredita. E o Jorge até separou um espacinho para contar, né, um pouco daquilo que a igreja acredita sobre os anjos. Então, quando a igreja nos orienta, né, em relação à fé, e os anjos compõem a nossa fé, a nossa igreja, e eu preciso desse parêntese aqui, a nossa igreja ela tem um magistério, né? Ela tem a orientação para a nossa fé. Nós temos esse caminho que a igreja propõe, né? E o magistério da igreja é que vai nos orientando a nossa fé, como devemos caminhar, em que devemos acreditar. Então a igreja, desde os primórdios, né? Já no primeiro concílio de Nicéia, que foi lá em 325, primeiro concílio ecumênico, né? Lógico que a gente sabe, o concílio de Jerusalém foi ali em 49, onde Pedro, Paulo, né, e os apóstolos já definiram algumas coisas importantes, né? A circuncisão, algumas coisas da fé inicial da caminhada cristã, já foi definida ali nesse primeiro concílio, que alguns teólogos falam 49, 51, estamos falando, né, depois de Cristo.
né? Mas o primeiro concílio ecumênico mesmo da igreja já caminhando foi Nicéia 325, e já nesse primeiro concílio a igreja, né, através do magistério, através desses concílios que vai acumulando conhecimento para o povo cristão católico, né, já define os anjos como um dogma de fé, né? Eu até peguei algumas informações aqui no site católico, né, no Vatican News, para a gente. Eu gosto muito de falar, quando eu falo sobre a fé da igreja, eu gosto de falar fundamentada naquilo que a igreja orienta, né? Porque às vezes a gente acaba passando informações não corretas, né? E eu prefiro trabalhar com aquilo que a igreja pede, aquilo que a igreja recomenda e orienta, né? Então, primeiro concílio, Nicéia 325, a igreja já bate o martelo, né, como um dogma de fé, né? E essa fé da igreja, ela está sempre, tudo que a igreja nos passa, né, através do conhecimento, está fundamentado na Sagrada Escritura, né? Então, os anjos estão lá. Novo Testamento, 175 vezes aparece lá falando sobre o anjo. Antigo Testamento, ainda bem mais, 300 vezes, né? Então, e desde já dos padres da igreja e muitos teólogos, né, têm escritos livros orientacionais no sentido da nossa fé, de acreditar nos anjos, né? Então, os anjos são seres espirituais, né, totalmente espirituais, sem corpo, imortais, imutáveis, que se tornam visíveis apenas para a manifestação de sua ação, né? Então, o termo anjo indica criatura celeste bem próxima de Deus. Seu nome, como eu falei, é citado 175 vezes no Novo Testamento, 300 vezes no Antigo Testamento. E nós temos, como o Eudes já até colocou aí, né, uma hierarquia desses anjos, né? Você vê que é tão importante, né, que a igreja já define através da sua teologia, através do conhecimento, né, essa hierarquia dos anjos, que são os querubins, os serafins, tronos, dominações, poderes, virtudes celestes, principados, arcanjos e os anjos, né? Nós conhecemos mais os arcanjos e os anjos, né? Onde nós temos o maior, vamos dizer assim, intimidade, né? Mas eles são, os anjos o que são? São mensageiros, né? São intérpretes de Deus, né? Deus, na história da salvação, faz muitas inserções à caminhada humana através dos anjos, né? São muitos escritos, são muitos registros na Sagrada Escritura, bem como também nos livros, né, que nos orientam em relação à nossa fé. Então, os anjos são mensageiros das ordens divinas, né? Eles se manifestam, sobretudo, em momentos cruciais da história da salvação. E aí não podemos esquecer, né? Como que Deus anuncia que o Salvador estaria conosco, né? Então, o anjo Gabriel vem até Maria e anuncia ela, né? Então, esse é um momento, é o ápice, vamos dizer assim, da participação do anjo, né, na história da salvação, na caminhada da salvação. Óbvio que nós temos outros momentos tão importantes também e significativos também, mas eu estou colocando aqui o momento principal, vamos dizer assim, que é a plenitude, né, da graça, a plenitude da revelação de Deus, que é Jesus Cristo, que é anunciado através de um anjo, né? Então, o anjo tem toda essa importância na história da salvação, né? Então, o anjo da guarda, que todos nós temos, né? Eu dizia, o diácono sabe também, todos nós temos anjo da guarda, até esquecemos, né? Mas ele está sempre aqui do nosso lado, nos ajudando, né? Eu vou até colocar aqui daqui a pouco
uma colocação do Papa Francisco, né, o nosso Papa, sobre a importância do anjo. Numa das suas audiências geral lá no Vaticano, ele nos fala dessa importância dos anjos, né? Então, o anjo da guarda, né, que é o que nós mais conhecemos, eles têm as funções atribuídas pela Sagrada Escritura, né? São as de acompanhar o homem no caminho e oferecer ao Senhor as nossas orações e sacrifícios. Os anjos, nós estamos orando, nós estamos pedindo a Deus, os anjos estão ali e eles podem levar as nossas orações, os nossos clamores até Deus, né? Não percebemos, óbvio que nós não percebemos, mas o nosso anjo da guarda, né, está sempre ao nosso lado, né? Atento, né, a tudo aquilo que nós precisamos, né? E no batismo nós já recebemos, né? O Eudes já até falou, né? Todo cristão recebe como dom de Deus o próprio anjo da guarda, numa presença silenciosa, nós não percebemos, né? Que acompanha e guia e nos guia ao longo de nossa existência. Enquanto por aqui peregrinarmos, teremos o anjo da guarda ao nosso lado, nos ajudando, nos mostrando o caminho. Principalmente, às vezes, nós precisamos de ter aquele empurrãozinho assim para retornarmos ao caminho, né? E como eu falei para vocês, né, numa das audiências do Papa Francisco, ele sempre tem essas audiências geral lá no Vaticano, e numa dessas audiências, onde ele conversa com o povo, vamos dizer assim, né, o Papa Francisco falou sobre os anjos, né, e ele diz o seguinte: o nosso anjo não somente está conosco, palavra do Papa Francisco, não somente está conosco, mas vê Deus Pai, né? Está em relação com Ele. É a parte cotidiana, desde a hora que nos levantamos, quando nos despertamos, não vemos, mas o anjo da guarda está ali já do nosso lado, né? Quando já fazemos a nossa primeira oração, antes de sair da cama, o anjo da guarda já está ali, isso é o Papa Francisco nos falando, né? Então, desde a hora que levantamos até a hora que vamos dormir, ele nos acompanha, e é uma ligação entre nós e Deus, né? Então, o anjo da guarda tem essa importância fundamental, vamos dizer assim, na nossa vida, né? Porque desde o momento que nós acordamos, como o Papa Francisco nos lembra, até o momento que nós vamos dormir, né? E o anjo da guarda não dorme também não, né? Ele está sempre atento. Às vezes acontece algo em nossa vida, né? E a gente fala, poxa, caramba, como que, né? Eu não aconteceu nada, né? Como que eu tive ali próximo de um acidente, ou até me envolvi num acidente, mas o anjo da guarda estava ali para me proteger e para nos proteger. Então, não esqueçamos, né, do nosso anjo da guarda, e devemos rezar, né, sempre, né? Sim. Nós temos a oração do Santo Anjo, que é muito importante a gente pedir que o anjo esteja nos governando, né, esteja guiando, esteja iluminando, né? A função angelical na nossa vida é importante. Sim. Tenham certeza disso, né, Eudes? Sim, com certeza. E algumas pessoas, eu até comentava isso fora das câmeras com o Jorge, com o diácono, algumas pessoas pensam que os anjos, né, os anjos da guarda a gente só recebe depois do batismo. Não, no momento da concepção, Deus já escolhe um anjo para a gente, né? Então, isso é bonito, que se liga aquela passagem, né, que fala de Deus cuida da gente desde o ventre da nossa mãe. Deus tem um cuidado muito grande com a gente. Ele escolhe especialmente um anjo para a gente, para que a gente tenha essa intimidade maior com Ele, tenha essa via de intimidade com Ele que a gente não enxerga, né? Então, mais uma vez, você que está aí, quer conhecer um pouco mais sobre os anjos, sobre o que a igreja acredita e como
eles agem, como são, o que a igreja tem sobre eles. A gente disponibilizou de uma forma bem simples aí no material extra. Obviamente não daria para colocar tudo, nem dá para falar tudo sobre os anjos, tudo que a igreja tem sobre os anjos, né? Se eu não me engano, Santo Tomás de Aquino é conhecido como o doutor angélico, né? Porque o conhecimento sobre os anjos é algo muito grande, né? A igreja tem, como o Jorge falou, inúmeros livros, inúmeras passagens, não só na Bíblia, mas na vida de tantos santos que conheceram o seu anjo da guarda, que puderam vê-lo face a face, né? Podemos dizer assim. Então, que a gente tenha esse cuidado de que quando a gente olha para o outro, como eu olho para o diácono, olho para o Jorge, eu não estou olhando somente ele, não está somente ele ali, né? Mas, através da graça de Deus, através do poder de Deus, junto dele também está o seu anjo. Então, a gente tem essa sensibilidade, essa pessoa não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa que Deus escolheu para proteger, né? Deus escolheu o diácono, escolheu o Jorge, escolheu especialmente um anjo para cada um, para que possamos ter um cuidado, para que possamos ter um protetor. Continuando o nosso programa, vamos falar sobre o pilar da nossa fé, sobre o maior tesouro que a igreja possui, que é a Eucaristia. E aqui, peço para o diácono comentar, né, como que o Senhor, né, como que o Senhor teve essa relação tão íntima com a Eucaristia, né? Como o Senhor mesmo mencionou, a igreja sempre estava ao lado da sua vida, né? Mas em um momento Deus te puxou, te abraçou e te fez ser próximo da Eucaristia. Então, queria que o diácono comentasse um pouco isso. Eu tenho falado muito nas minhas pregações, nas homilias, sobre a fé que devemos ter na Eucaristia. A Eucaristia é a presença viva de Jesus na hóstia consagrada. A gente tem que viver a Eucaristia de uma maneira assim sublime, a gente amando de maneira tão profunda aquela presença de Jesus naquele momento que a gente vai participar da comunhão. Eu falo que a gente tiver amor pela Eucaristia, que quando a gente dá a nossa vida pela Eucaristia, a gente dá a vida pela igreja. A Eucaristia é o tesouro maior que Jesus deixa para nós. Aquela última ceia que ele pega o pão, ele pega o vinho, ele abençoa e depois ele eleva, né, ao Pai: este é meu corpo, este é meu sangue, comei e bebei. Ele deixa a última frase: e eu estarei convosco até o final dos tempos. Essa é a parte bonita, porque quando nós cremos e temos fé profunda na Eucaristia, nós vemos Jesus naquele momento. É um momento bonito, porque uma passagem que acontece comigo, eu que estou sempre celebrando com o padre, quando eu pego o cálice do sangue de Jesus, elevo, ele divide na minha frente em 3 partes. Olha, mas isso é meu óculos, então, ainda está fazendo coisa. Mudei de óculos. Também não é. Se eu tirar o óculos, vejo também. Então, é a Santíssima Trindade naquele lugar ali, naquela consagração, naquela transformação. Então, é um ato de fé, de amor. E a Eucaristia
né? Para quem não conhece, simplesmente é uma celebração de alguma coisa, mas nós que vivemos a Eucaristia, que nós temos amor pela Eucaristia, sabemos desse amor de Cristo por nós, trazendo para nós, né, esse momento de fé, de interiorização. É um momento que quando a gente consome a hóstia consagrada com sangue de Jesus, uma parte disso vai para o nosso interior, para o nosso sangue. Isso é tão bonito quando você sabe que você saiu de uma igreja aonde Jesus entrou dentro de você e transformou você. Esse é o momento que a gente tem que colocar nossa fé profunda. Não um ato só de você vir numa missa comungar. É um ato de fé que você tem que ter. Eu preciso ir na igreja e comungar para viver esse momento de santidade dentro de mim, onde Deus transforma tudo no nosso interior. Quando Deus entra dentro de nós e faz a gente semelhante a Ele naquele momento. Não é assim que Deus fala para nós? Eu te fiz em imagem e semelhança minha. Quando você comunga, você passa a ser essa parte de Deus também. Você passa a ser semelhante a Deus naquele momento, aonde essa Eucaristia vai transformando o seu interior e vai te dando fé para que você não caia nas tentações. É a riqueza que nós temos, o tesouro que nós temos, né? As outras igrejas aboliram tudo, essa parte da Eucaristia. É raro profundamente, porque vocês continuam com a mesma fé que a gente tinha na Eucaristia, né? Celebrando, comungando. Eles às vezes estavam no sentido muito mais espiritual, mas a gente sabe que a Eucaristia é o tesouro da nossa vida. A Eucaristia para nós é o sentido da gente viver. A Eucaristia é o sentido da gente ressuscitar para Cristo. Às vezes, pessoas que vêm na igreja que não podem comungar por motivos, né, de impedimentos, mas isso não impede que ele comungue espiritualmente naquele momento. Se ajoelhe, fala: Senhor, entre em mim o vosso Espírito Santo, transforma meu interior. Esse é o momento da Eucaristia, momento de viver de fé, de amor, de sentimentos. Como o diácono falou, receber Jesus Eucarístico é algo tão sublime, né? Que ao tê-lo dentro de nós, é a gente que entra dentro dele, né? Como tem uma música da Colo de Deus que fala para a gente entrar na brecha do peito, né, de Jesus, entrar, né, dentro dessa chaga. Quando a gente comunga, quando a gente recebe Jesus, ao mesmo tempo que a gente recebe, a gente deve deixar ser consumido, né? Consumido de amor, consumido porque se a gente esperava, né, recebê-lo, se a gente esperava ter Ele em nosso coração, há 20 séculos Ele espera por nós. Há muito tempo Ele espera por nós. Antes de que a gente pudesse nascer, Ele já esperava que a gente pudesse estar com Ele, né? Essa intimidade, essa relação com Ele, né? É o mais íntimo, né, Jorge? Ter essa conexão única, né, que a Igreja Católica oferece, de estar, é difícil até encontrar palavras, né, de estar dentro de Deus, né? Ao recebê-lo, Ele nos dignifica, né? Ele nos transforma. E o Senhor, por tanto tempo como ministro, conhece bem isso, né, seu Jorge? Então, a Eucaristia é o ápice da nossa fé, e a vida da igreja
ela está centrada na Eucaristia, né? Essa frase, ela está no Catecismo da Igreja Católica, né? A vida da Igreja, ela está pautada e centrada na Eucaristia. Sabemos que nós temos 7 sacramentos, né? Que são o sustentáculo da nossa fé e do caminho da nossa Igreja, mas a Eucaristia é o centro da nossa fé, né? E nós precisamos, e aí como cristãos católicos que comungamos, talvez precisamos conhecer um pouco mais, né? Não que a fé necessite de conhecimento, mas quando nós ampliamos o nosso conhecimento, nós podemos vivenciar melhor, né? Não só a comunhão em si, mas toda a Santa Missa, né? Que é o sacrifício eucarístico, que é o sacrifício de Jesus, né? Que foi uma única vez, né? Jesus não é sacrificado de novo, né? Mas foi um único sacrifício que nós, através da ação do Espírito Santo, conseguimos vivenciar, né? De forma incruente no altar do Senhor, né? Então, quando nós conhecemos um pouco mais, quando nós temos uma vivência maior em relação à Eucaristia, nós podemos ter a nossa fé mais ampliada, né? A igreja vive da Eucaristia, e aí nós sabemos que a igreja é o povo de Deus que caminha, né? Não é o templo, né? É o povo de Deus que caminha. O sustentáculo da nossa fé e da nossa igreja está centrado na Eucaristia. E nós precisamos valorizar mais a Eucaristia, né? A comunhão que nós recebemos, né? Ela tem uma dimensão muito grande, né? E às vezes nós não temos essa dimensão, né? Entender, quando nós né? assumimos, né? Recebemos Cristo, né? E ali, muitas das vezes, nós recebemos Cristo achando apenas o Cristo dos milagres, né? Quando nós recebemos a Eucaristia, a comunhão, nós recebemos a missão da igreja, né? De levar até o outro a boa nova, né? E devemos valorizar, então, mais, eu queria falar para vocês, em relação à Eucaristia, quando nós comungamos, né? Santo Afonso Maria de Ligório diz que nós deveríamos ficar pelo menos 1 hora em total comunhão, silêncio com Deus, adorando Jesus. Veja bem, nós católicos fazemos adorações, muito bom, ótimo, né? Você ir ali para a capela do sacrário, ajoelhar, ficar ali 1 hora rezando, conversando com Jesus, que está lá no sacrário, você está aqui, né? De frente de Jesus. Ficamos 1 hora ali. E quando nós recebemos Jesus? É aquele que está lá no sacrário, que agora está dentro de nós. O mesmo Jesus, corpo, sangue, alma e divindade, né? Então, quando recebemos a Eucaristia, Jesus na Eucaristia, é preciso que a gente nos recolha nessa intimidade com o Senhor, né? Depois que eu ouvi essa frase e eu a mentalizei de Santo Afonso Maria de Ligório, né? Eu procuro hoje, depois de receber a comunhão, simplesmente me entregar, né? Na mão do Senhor. Eu já não peço mais nada, eu só agradeço. Só gratidão por estar recebendo Jesus, por saber, estar adorando. Eu passo a adorar o Senhor que eu acabei de receber e que eu creio nesse mistério de fé, Jesus presente, vivo na Eucaristia. Eudes, a Eucaristia é a vida da igreja, é a nossa vida. Eu não consigo ver, né, esse caminhar sem a Eucaristia. Obviamente, como o diácono falou, nós sabemos que tem pessoas que, né, não podem receber a comunhão física, né, a hóstia consagrada, mas também elas conseguem, né, o exercício da fé através da comunhão espiritual. Mas nós que temos a graça
de Deus, de poder receber a Eucaristia, é algo maravilhoso, né? A Eucaristia nos move, a Eucaristia nos aproxima, a Eucaristia nos diviniza. Não estou falando que somos Deus por causa disso, não. Porque eu recebi Jesus, que é corpo, sangue, alma e divindade, agora eu sou Deus. Não, não, não. Ela nos diviniza para nos aproximar do Senhor. Ela nos diviniza no sentido de anunciar o Senhor. E essa boa nova, Eudes, nós temos que anunciar, nós temos que falar. Quando nós deixamos a nossa, após a missa, nós precisamos lá, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, anunciar esse Jesus que nós acreditamos, né? Que nós temos uma fé profunda e que a Eucaristia, né? É o ápice da nossa fé, como o diácono falou, né? O ápice da nossa fé está na Eucaristia. Obviamente que a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Maria, todos são importantes no peregrinar da nossa igreja, mas nós temos o privilégio de ter a Eucaristia. E só para concluir, Eudes, nós tivemos o período de pandemia, e aí ficamos sem Eucaristia, né? Eu já tenho mais de 60 anos, né? Obedecendo às leis, né? Os idosos não podiam vir à igreja. Eu fiquei um tempo sem comungar, mas pela minha ação também missionária na igreja, eu fui convidado a participar, acho que 2 meses depois que estava em casa sem comungar a hóstia fisicamente, eu vim aqui participar de uma missa gravada que não tinha, eu vim fazer leitura e eu pude voltar a comungar, não sei se 40, 50 dias depois. Foi um momento único na minha vida. Você me perguntou de um momento bonito, então agora eu estou falando para você, lembrando de que eu voltei a comungar 45 ou 60 dias depois, na pandemia. Nós não vivemos sem a Eucaristia. Sim. E aí, foi um momento assim que eu não chorei, eu não sou muito de chorar, né? Mas eu senti algo diferente naquele momento, depois de voltar a receber a Eucaristia. E eu pensei, né? Eu dediquei, eu ofereci aquele momento ali a tantos que estavam em casa sem poder, como eu pude ter o privilégio de ter sido convidado pelo padre para participar daquela liturgia e comungar do corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu disse, né? A nossa vida, ela precisa, né? A nossa vida de fé precisa da Eucaristia, né? E esse testemunho do Senhor, seu Jorge, é muito importante porque ao longo desse programa, ao longo desse projeto do Histórias de Ouro, nós vimos muitas pessoas, conversamos com muitas pessoas que realmente nessa pandemia sentiram a necessidade da Eucaristia. O senhor e o diácono, com certeza, foram a várias pessoas, todos esses anos, que levaram comunhão para muitas pessoas que precisavam receber. E, de modo especial, a gente lembra de muitas pessoas que, infelizmente, se foram nessa pandemia e algumas até não puderam comungar, ter Jesus Eucarístico de novo, receber o Senhor Eucarístico de novo. Nós devemos ter esse cuidado ao comungar, como o padre Alexandre comentou na missa há alguns dias. Nós devemos ter a noção da nossa confissão, né? A confissão tem que estar em dia, porque nós não devemos ser só sacrários ao receber o Jesus, ao receber o Senhor. Nós devemos ser ostensório, né? Nós devemos ser como um ostensório, onde as pessoas possam ver visivelmente Deus em nós, né? Onde Ele possa não só fazer presente, fazer morada no nosso coração, mas que outras pessoas possam olhar Jesus dentro de nós e que, como o Jorge disse, a gente possa ir se aproximando dele a cada Eucaristia, né? E chegando ao final desse programa, né? Ao final desses testemunhos de fé sobre a Eucaristia, sobre a vida e o trabalho aqui na comunidade, na paróquia Nossa Senhora da Saúde. Como vocês bem sabem, agora é um momento especial, porque eu peço aos senhores
que mandem uma mensagem para os próximos anos, os 20, 30, 40 anos, talvez 50, as pessoas que estarão aqui, né? A mensagem do diácono, a mensagem do senhor Jorge, para aqueles que ficarão e aqueles que herdarão essa paróquia. Como disse, nós devemos deixar como herança um desejo claro e sincero da santidade, de se agarrar à Eucaristia. Então peço ao diácono que deixe essa mensagem. Eu, pela minha vida que eu tenho vivido e passado ao longo dos tempos, né? Conforme já falamos sobre 50 anos da igreja, sobre um padre que deixa seu país e vem viver em outro país para fazer um ato de fé e acreditar. E ao longo da nossa vida a gente fazia a mesma coisa. Às vezes a gente passa por caminhos difíceis, às vezes passamos por caminhos tortuosos e às vezes a gente erra e a gente acerta. Mas a gente precisa ter sempre o princípio da fé. Eu lembro que eu tinha poucos tempo de nascido, uns 7 anos, sei. E a gente escutava a Paixão de Cristo pelo rádio. Não tinha missa, não tinha para gente participar. E eu era pequeno e eu lembro deitado na cama com a minha mãe e o rádio passando a Paixão de Cristo e a gente passava aquelas passagens todas, batendo em Jesus e falando, e eu ficava pequeno, eu falava assim, será que não tinha ninguém para defender Jesus? Eu era pequeno, talvez eu tinha 8 anos, 7 anos, mas por quê? Já me inspirava, já naquele tamanho, com aquela idade, já tinha a fé em Cristo. Talvez foi essa fé que me deu assim, estrutura para chegar aonde eu estou chegando. Eu sei que eu preciso ainda, ao longo dos meus dias que falta para cumprir aqui, pode ser muito, pode ser pouco, mas eu preciso estar sempre atento à fé. Então eu passo isso para vocês que estão ouvindo, passo por Jorge, passo por eu, passo para vocês que estão presentes também. Lute pela fé. A fé é a estrutura nossa. Acreditar é ter fé. Lutar é ter fé. Ninguém chega em lugar nenhum na igreja se não tem fé. Às vezes as pessoas ficam em cima do muro, será que eu vou para lá, vou para cá? Cuidado com isso. Tenha fé, acredite em Cristo. Às vezes você está pensando, né, uma fé de transformação na hora que você quer, mas não é. Às vezes Cristo realiza, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, realiza as obras que você está pedindo ao longo da tua vida. E isso vai apresentar para você fé, acreditar, esperar. Porque se a gente não tiver fé para esperar a ação de Deus na nossa vida, às vezes perdemos a fé. Eu falo sempre isso, tenha cuidado com a sua fé. Às vezes você exige do Pai, do Filho e do Espírito Santo uma ação imediata na tua vida. E se não acontecer, você vai ficar fraco de fé. Porque você jogou tudo que você tinha no momento que você queria, mas talvez não foi o momento que Deus achou que vai realizar em você essa fé. Você pediu. Então nós temos que ter paciência. Senhor, faça sempre segundo a sua vontade, não a minha vontade. A minha vontade às vezes é precipitada, mas para Deus não. Deus age no momento certo na nossa vida. Tenha fé, acredite e você vencerá.
E mais uma vez eu agradeço ao diácono por estar aqui, por compartilhar a sua vida, porque é muito importante a gente fazer memória, fazer lembrança dessas histórias, desses momentos tão bonitos da vida do Senhor, que se entrelaçam com essa paróquia. Agora, eu peço ao Jorge que mande essa mensagem para os próximos anos, para as próximas gerações. Então, pode falar, senhor. Então, primeiro já agradecer mais uma vez, né, Eudes, esse momento de estar participando desses 50 anos de história da paróquia Nossa Senhora da Saúde, dessa comunidade aqui em Casimiro de Abreu, que ao longo desses 50 anos, né, hoje nós contamos essa história porque pessoas, como o diácono disse, tiveram fé, lutaram, enfrentaram desafios, tiveram vitórias, tiveram dificuldades, mas em Deus nós vamos sempre vencer, né? Então, eu acredito firmemente no projeto de Deus para cada um de nós, né? E que os próximos 50 anos, né? Eu espero ainda caminhar bastante nesses próximos 50 anos, viu, Eudes, né? Eu brinco, vou até falar aqui, que eu quero ir aos 110, então esses 50 anos eu estou aqui ainda, hein? Se Deus Me segura, quiser. hein? Então, brincadeiras à parte, a mensagem que eu passo é de fé, esperança, né? Que a gente nunca pode perder. Todos nós, né, acreditamos firmemente no projeto de Deus, né? Essa paróquia, essa comunidade, nós fazemos apenas a nossa parte, mas quem realiza é Deus, né? Nós plantamos algumas coisas, semeamos algumas coisas, regamos outras coisas, mas é o Senhor que vai colher. Então, nesses próximos 50 anos, você que está nos ouvindo, né? Se você ainda não arregaçou as mangas para trabalhar pela sua igreja, venha trabalhar, né? Você é um missionário, você é um batizado que Deus espera que você participe dessa jornada desses próximos 50 anos, né? E que deixe um fruto aqui, que você deixe aqui, pela graça de Deus, algo que possa dar continuidade depois, né? E lá, nos 100 anos, né? Alguém estará contando os 100 anos da paróquia e vislumbrando mais outros 100 ou outros 50 anos pela graça de Deus, né? Então, que a gente acredite, porque nós fazemos parte da história da salvação. Essa paróquia faz parte da história da salvação. Você faz parte da história da salvação. Entregue, né? Peça a Deus que te dê força, te dê coragem, te dê energia para vencer as adversidades, né? E poder colocar, né, o seu serviço à disposição de Deus, né? Eu creio firmemente no projeto de Deus, eu creio firmemente no homem e acredito em dias melhores. Eu não estou falando para você que nós teremos facilidade. Jesus não ofereceu nenhuma facilidade. Onde você vai ver escrito que Jesus falou, venha comigo que vai ser tudo tranquilo? Não. A vida do cristão é difícil, mas a vitória é maravilhosa porque é em Deus. Então eu acredito nesses próximos 50 anos que você também possa acreditar, viver e colocar-se à disposição para que Deus faça a obra. A graça sempre acontece conosco, mas é preciso que a gente dê os nossos passos. Deus não precisaria de nós, não, mas Ele quer precisar de nós, Ele quer precisar de você, né? Como quer precisar de mim para que a história da salvação, para que o nosso caminho seja frutuoso. Então, é um convite que eu faço para você. Venha fazer parte dessa linda história da comunidade da paróquia de Nossa Senhora da Saúde aqui em Casimiro de Abreu, né? Abençoada, guiada, iluminada pela nossa mãe, pela Nossa Senhora, mas também com a ação do Espírito Santo, né? Nos iluminando e nos guiando, tá bom? Que Deus nos abençoe grandemente e que possamos colocar a nossa vida a serviço dessa igreja que eu confio muito e que é a minha vida. E mais uma vez eu agradeço ao seu Jorge por estar aqui, por compartilhar
sua vida, seus laços, a sua história. Nesse programa, posso dizer simples, mas que nós tentamos aqui representar a tantas outras pessoas. Os senhores representam aqui tantos homens dessa paróquia, tantas pessoas que passaram, tantas histórias vividas, e eu tenho certeza que com o exemplo dos senhores, muitos outros pais, muitos outros filhos também estão se inspirando em casa, estão verdadeiramente sendo incendiados por um desejo de seguir a santidade, de acreditar, né? A gente falava no começo, existe muito mais casais, muito mais famílias do que sacerdotes na igreja, né? Então, devemos fazer com que isso seja um número positivo no sentido de que devemos abarrotar o céu de famílias. Os casais devem se amar, devem querer realmente o céu. Nós devemos buscar. E é esse o intuito desse programa, e esse é o intuito da vida de cada um aqui que participa do cotidiano da paróquia Nossa Senhora da Saúde. Queremos e buscamos o Senhor, mas para isso nós vivemos o dia a dia ajudando o próximo, ajudando a todo aquele que está no nosso caminho. Uma boa noite, muito obrigado por nos acompanhar aqui. A gente encerra essa noite rezando uma Ave Maria e pedindo que Nossa Senhora da Saúde esteja conosco, intercedendo a cada um de nós, e que você possa estar conosco no próximo episódio, acompanhando um pouco mais do programa Histórias de Ouro. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graças, graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Filho do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, diácono. Muito obrigado, Jorge. Nos vemos no próximo episódio. Até a próxima. Eu vou